Quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Caríssimos, a palavra de Deus que nos é dirigida hoje na primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 13 a 25. Neste capítulo, o evangelista Lucas, que nesse livro conta a história do nascimento da igreja, nos narra as primeiras viagens missionárias de Barnabé e Saulo. Contando com as bênçãos da comunidade de Jerusalém, partem de Antioquia da Cilícia, quer dizer do norte da Palestina, rumo às regiões dos pagãos, ou seja, na atual Turquia. Chegam então a Antioquia da Psídia. Ali, como de costume, seguindo certa metodologia de evangelização, vão à sinagoga onde se reúnem os judeus da diáspora, quer dizer, descendentes de judeus que outrora partiram do antigo Israel para outras regiões. Como fazem os migrantes de hoje que deixam sua cidade natal em busca de melhores condições de vida em outro lugar. Neste capítulo, Lucas denomina Saulo de Paulo, adaptando o nome judeu à cultura greco-romana. Como também fizeram muitos imigrantes que chegaram ao Brasil vindo de outras terras, italianos, alemães, poloneses, alterando a grafia do nome, por exemplo, de Joseph ou Giuseppe para José. Lucas mostra assim, através da mudança de nome, que Paulo se tornou um missionário voltado para pregar o evangelho em terras que jamais haviam ouvido falar de Jesus. E no limite, nem mesmo do Deus de Israel, Javé Salvador. É por isso que a leitura faz questão de colocar em relevo esses aspectos. Barnabé e seu amigo, desta vez não mais na companhia de João Marcos, o evangelista, entram na sinagoga de Antioquia da Panfilha em dia de sábado. Paulo, tomando a palavra, inicia sua pregação lembrando vários episódios da história da salvação, passando pela saída do Egito, a permanência na terra prometida, lembrando o tempo dos juízes até a instauração da realeza de Saul e a sucessão de Davi, rei de figura exemplar. Paulo salta então os outros episódios da história do povo de Deus e liga diretamente Davi a Jesus, o Salvador, aguardado há centenas de anos para restaurar a glória de Israel e sua libertação definitiva. Paulo, mais do que relembrar a história da salvação, marcada pela intervenção indireta de Deus por meio de homens e mulheres, virtuosos ou dos profetas, quer agora mostrar como Deus interviu diretamente nos enviando Jesus, que é exemplo de João, mas muito superior a este, já que diz, o qual não é digno nem de lhe desatar as sandálias, este mesmo Jesus que nos ensinou um caminho de vida em plenitude. O Evangelho, por sua vez, contado pela ótica da comunidade joanina, nos relembra, no capítulo 13, dos versículos 17 a 20, as palavras de Jesus dirigidas aos discípulos na última ceia, particularmente depois de ter lavado os seus pés. Diz assim Jesus: não é o servo maior do que o Senhor. Deixa-lhes um mandamento de também eles lavarem os pés uns aos outros. O convite à prática é ressaltado por Jesus insistentemente. Não se é discípulo por palavras, mas por atos. Sereis felizes se o puserdes em prática, disse Jesus, referindo ao gesto de lavar os pés uns aos outros. Pois há entre eles quem partilhou o pão, mas que depois levantou o calcanhar e foi entregá-lo. Com Paulo nos Atos e com o Mestre no Evangelho de João, somos convidados a relembrar os ensinamentos de Jesus e a colocar em prática o que ele nos ensinou, se quisermos ser recebidos por Deus no banquete que nunca se acaba.
Jesus fala de receber e ser recebido. Quem receber aquele que eu enviar é a mim que recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, de Jesus, no versículo 20 deste mesmo capítulo. Neste tempo de distanciamento social, devido à pandemia, muitos são os que têm se mostrado solidários, atentos aos ensinamentos de Jesus. Mesmo cortando na carne, têm procurado com grande responsabilidade não somente tomar os cuidados devidos para não se contaminar e contaminar os outros, usando máscaras e desinfetando as mãos e as roupas, mas respeitando o máximo possível o isolamento social. Contrariamente, no entanto, àqueles que andam displicentemente pelas ruas, sem máscaras e em aglomeração, nos bares e nas calçadas, sem se importar que, se ficar doente, será mais um a engrossar as filas nos hospitais já saturados, sobrecarregando o serviço médico e colocando em risco a vida de quem está lá lutando para salvar outras vidas, enfermeiros, auxiliares de limpeza e dos setores administrativos. Certo, é preciso trabalhar. Mas não deveríamos também pensar além? Afinal, voltamos a trabalhar para quê? Para sustentar um mesmo modelo econômico, onde a necessidade de produzir e consumir tomava por inteiro nossos dias, sem a possibilidade de passar momentos mais intensos com familiares e amigos, descobrindo formas mais humanas, simples e leves de se viver? Será que não tiraremos nada desse momento tão difícil pelo qual estamos passando? Será que agiremos como os 9 leprosos que, sendo curados por Jesus, voltaram correndo para o templo para se apresentar ao sumo sacerdote e se integrarem rapidamente num sistema religioso que antes os havia excluído? Feliz é o samaritano que estava entre eles, pois ainda que curado, não poderia ser integrado ao esquema do templo por não ser judeu. Este percebeu que havia um modo de ser mais inclusivo, mais humano, e que foi apresentado por Jesus a todos os povos. Por isso foi o único que voltou até onde estava Jesus para lhe agradecer. Percebeu nele a porta que o leva à presença de Deus. O enviado que nos coloca numa vida mais plena em Deus. Seremos nós os 9 leprosos que, passando a pandemia, voltaremos a dobrar os nossos joelhos a um sistema econômico que constantemente exclui, privando em nome de lucros cada vez maiores, às custas da diminuição de insumos cada vez menores e de qualidade piores, as pessoas mais pobres deste país? Ou passaremos a pensar na criação de um sistema econômico em que os mais humildes tenham direito a um nível aceitável de educação, de habitação e de saúde? Que este tempo seja tempo de conversão, tempo de pensar quais são os caminhos que realmente nos levam à salvação. Nós brasileiros somos criativos o bastante para encontrar formas de sobrevivência. Sempre o fomos, nos momentos mais difíceis. Sejamos, no entanto, mais humanos, mais solidários, menos indiferentes com a sorte dos irmãos e irmãs menos favorecidos. Despojemo-nos de certos anseios, roupas de marca, aparência e luxo, para que possamos valorizar o que verdadeiramente importa. Desenvolvamos a arte de compor belamente com o pouco, de sabermos limpar nossas ruas para vivermos melhor num espaço público, que, como diz o nome, é de todos. Cuidemos dos jardins e das praças públicas, pois assim deles poderemos usufruir. Nós, brasileiros, infelizmente, não valorizamos o que é público. Não o tratamos como algo nosso, mas do Estado, e por isso de ninguém. Temos muito que aprender. Infelizmente, nem mesmo a religião tem nos ajudado a perceber isso. Privatizamos a religião. Ela tem se tornado o meio para resolver o
o seu problema pessoal. Temos esquecido do nosso. Privatizamos até o Pai Nosso, cantando com toda a força dos pulmões: Pai, meu Pai do céu. Infelizmente, temos pouco tempo para aprender. Há mais de 2000 anos, Jesus nos ensinou que o Pai é nosso. Mas parece que são poucas as gerações que conseguiram aprender essa lição. Haverá ainda tempo para aprender de Jesus o que ele insistentemente nos ensinou na passagem do Evangelho de hoje, que segue o dito: Lavai os pés uns aos outros, eis a lição que vos dei. Irmãos e irmãs, nesta oração do meio-dia, por nossa conversão e por nossa santificação no seguimento de Jesus, aproveitando essa lição tão dura desta pandemia e deste distanciamento social a que somos chamados, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe. Tenham um bom dia.